Sabe por que hoje eu vim falar sobre o inverno, a estação de acender a chama? Deus deseja que você acenda a chama do Espírito Santo no seu coração. Por isso, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no Salmos, capítulo de número 74, versículo de número 17. Nós iremos usar esse salmo para apoiar aqui algumas verdades espirituais em relação ao inverno. Salmos de número 74, versículo de número 17. Quem vai me ajudar a pregar nessa manhã? Dá um glória a Deus bem forte aí. Amém, amém. Eu estava vindo para cá receber a notícia que eu ia pregar. Eu falei, então vamos lá, né? São nesses dias mais inusitados que Deus tem uma palavra para a gente, inclusive para quem prega, porque quem prega também está recebendo do Espírito Santo. Acharam? Diz assim: estabeleceste todos os limites da terra. Diga comigo: verão e inverno formaste. Glória a Deus. Quando eu meditava sobre a estação do inverno, me veio à mente esse salmo, e há uma profundidade muito grande aqui do salmista em poucas e breves palavras. Ele diz que o Deus Criador, Ele estabeleceu todos os limites da terra. É normal no início do ano nós colocarmos um propósito no nosso coração de lermos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então talvez esse ano você tenha começado aí a sua leitura em Gênesis, e você leu lá no primeiro capítulo que no princípio Deus criou os céus e a terra, e Ele foi fazendo ali a separação entre a porção seca e o mar. Ele foi colocando cada coisa milimetricamente pensada no seu devido lugar. Mas o salmista, ele faz uma relação entre o Deus Criador e a estação do verão e do inverno, que são duas estações opostas. Nós sabemos que a estação do verão é a estação mais quente do ano, e a estação do inverno é a estação mais fria do ano. Então eu parei para pensar a respeito disso e pedi para que o Espírito Santo me desse um entendimento aqui desse salmo. E Deus falou comigo: Felipe, o Deus Criador dos céus e da terra foi o Deus que também criou as duas estações opostas do verão e do inverno. Eu falei: por que, Deus? Para que ninguém se queixe da estação que estiver atravessando. Porque o Deus Criador é o Deus que não faz nada por acaso. É o Deus que estabelece todas as coisas com um propósito. Então se Ele criou o verão, é porque no verão existe um propósito. E se Ele criou o inverno, é porque no inverno também existe um propósito. Diga comigo: para cada estação, um propósito estabelecido. Diga mais alto: para que eu possa crescer e amadurecer. Quem crê nisso? Mas o inverno talvez seja a estação mais desafiadora para muitos. Por quê? O inverno, ele é caracterizado pelas baixas temperaturas, pelos dias mais nublados e mais frios. Mas o inverno também é a estação de nós vivermos experiências profundas com Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida que nesse inverno que você está atravessando, será a estação que você viverá as experiências maiores e mais profundas da sua história. Porque embora o inverno seja caracterizado por essas temperaturas mais baixas, lá fora pode estar frio, mas aqui dentro está quente. Por mais que o inverno seja caracterizado por dias nublados, o sol da justiça vai brilhar dentro da sua casa. O inverno é a estação de aprendizado e das experiências mais profundas com Deus. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o inverno é tempo de descansar. A palavra inverno, ela tem origem no latim e é hiberno, que vem de hibernar mesmo. Quem aqui gosta de Discovery Channel, National Geographic, você que acompanha sobre a vida animal, você sabe que o urso é um animal que hiberna, não é verdade, Elson? Ele passa meses e meses hibernando porque ele precisa descansar para a caça. Então, quando eu penso na estação do inverno, eu penso que é a estação que Deus trabalha e eu descanso. Existem muitas pessoas que estão cansadas, fadigadas,
exauridas por trabalharem e não chegarem a lugar algum. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, que existe um propósito para todas as coisas, e um tempo estabelecido para todas as coisas. Existe tempo de plantar, mas existe também tempo de colher o que se plantou. Existe tempo de trabalhar, mas também existe o tempo de descansar. Então quando o inverno chega na minha vida, eu entendo que é o tempo onde Deus trabalha e eu descanso. Irmãos, há uma grande diferença entre descansar e desistir. Porque desistir tem a ver com abandono, descansar tem a ver com confiança e esperança. Então não é porque você está descansando que você abandonou. O cansaço é inerente e o descanso também. Nós precisamos entender que quando nós descansamos, nós não estamos abandonando o propósito de Deus ou a causa do Evangelho. Nós estamos tendo esperança, que é o tempo onde Deus trabalha e eu descanso, porque existem momentos e estações que as minhas mãos não alcançam mais, que as minhas ideias não podem enxergar mais, mas existe um Deus que trabalha a todo tempo. Quem pode glorificar Jesus por isso? A Bíblia diz em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se viu e nem com os ouvidos se percebeu a respeito de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele. É tempo de descansar, irmãos. Quando o inverno chegar na sua vida, fique tranquilo, porque é a estação que Deus trabalha e é a estação que eu descanso. Ah, meu irmão, se você entrou aqui nessa manhã cansado, preocupado, exaurido, pensando que você não vai ter mais forças para conseguir, Deus está dizendo para você: essa estação você descansa e eu trabalho. Na perspectiva humana, o inverno é a estação da escassez, mas na perspectiva espiritual, o inverno é a estação de descansar no trabalhar do Senhor. Salmo de número 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Deus não quer que seu trabalho seja em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Por que eu vou viver ansioso pelo dia de amanhã, se existe um Deus que jamais deixou de trabalhar? Diga assim comigo: homem nenhum pode impedir o trabalhar de Deus. Irmão, às vezes você está pensando que é aquele atribulado do seu trabalho que está tentando te parar, uma pessoa que está fazendo uma fofoca, levantando uma calúnia, mas eu tenho uma notícia de Deus para você nessa manhã: homem nenhum pode impedir o trabalhar de Deus. Um dia Jesus entra numa sinagoga onde havia um tanque chamado tanque de Betesda. Jesus entra ali e haviam muitos coxos, paralíticos, cegos, mancos, enfermos. Jesus entrou naquele lugar, a necessidade era tanta que ninguém percebeu que ele entrou. Quando de repente ele vai para um homem que estava lá há 38 anos, paralítico, Jesus falou assim: você quer ser curado? Aí o homem olha para ele e fala: Senhor, eu não tenho quem me ponha no tanque. Porque toda vez que o anjo desce e agita as águas, o primeiro que caísse na água era curado. Nós não sabemos até hoje se isso era a história da carochinha da época ou se era verdade, mas o fato é que existiam muitas pessoas ali. Jesus olha para aquele homem e diz: você quer ser curado? Eu não tenho quem me ponha no tanque, Senhor. E eu imagino Jesus pensando: mas não foi isso que eu te perguntei. Ele falou: vai, levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que um homem que estava esperando 38 anos, a partir daquele momento levantou, pegou a sua cama e foi andar. A maca que ele estava carregando servia como testemunho. E os religiosos da época chegaram para aquele homem e disseram: não era você que estava lá no tanque de Betesda? Não era você que estava lá 38 anos vivendo aquela vida maldita, miserável? O que aconteceu com você? Ele diz: olha, um homem chamado Jesus de Nazaré me curou. E a religiosidade da época, em vez de olhar para o milagre que Deus havia realizado, eles olharam para os dogmas religiosos, dizendo: mas como assim, curou no sábado? Sábado é dia de descanso. Esse homem aí infringiu a lei, como assim? É uma blasfêmia, isso não pode acontecer. Onde ele está? Os religiosos vão até Jesus e dizem: mas com que autoridade? Com que autoridade o Senhor faz isso aí? Como que pode? Você não conhece a lei? Você não conhece a Torá? Você não sabe que homem nenhum pode trabalhar no sábado? Jesus vira para os religiosos e diz: o meu Pai
trabalha, e eu trabalho também. Homem nenhum pode impedir o trabalhar de Deus. Aquilo que Deus falou a respeito da sua história vai acontecer, irmão. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Sabe, tem muitas pessoas aqui feridas por conta de situações que aconteceram, por conta de pessoas que feriram seu coração, que tentaram te parar, mas tudo isso faz parte, porque Deus está preparando o seu coração para tomar posse da promessa. Deus está preparando o seu coração para viver os melhores dias da sua história. Por isso não fique ansioso, não fique preocupado, não desista. A estação do inverno chega para anunciar que existe um Deus que trabalha. Ah, irmãos, Deus está trabalhando, querido. Enquanto você trabalha, Deus trabalha. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você se frustra, Deus trabalha. Enquanto você se alegra, Deus trabalha. Deus está trabalhando. Isaías diz que desde a antiguidade ninguém conheceu um Deus a respeito desse, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, por mais que o inverno seja caracterizado pelas baixas temperaturas, as máquinas não trabalham tanto quanto no verão. As pessoas estão mais reclusas, mas é um tempo de descobrir que existe um Deus que cuida de nós. Quantas pessoas, irmãos, estão abandonadas? Minha mãe é educadora social e ela trabalha há mais de 15 anos em abrigos, e ela me conta as histórias tristes de pessoas que foram abusadas pelos seus familiares, de pessoas que foram abandonadas na lata do lixo. E ela falou: Fê, eu descobri o meu propósito em Deus. Eu falei: qual é? Deus me colocou naquele lugar para manifestar o amor de um Deus que trabalha em favor daqueles que são órfãos, daqueles que foram abandonados. Existe um Deus que cuida de nós. A Bíblia diz que Ele faz com que a estéril seja mãe de filhos. A Bíblia diz que Ele faz com que o órfão habite em famílias, porque existe um Deus que cuida de nós. Você entrou aqui nessa manhã, irmão, e existe uma palavra de Deus dizendo: eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando do seu 2025, eu estou cuidando da sua história, eu estou cuidando dos seus filhos, eu estou cuidando da sua saúde. Pastor, mas parece que está tudo ao contrário do que o Senhor está falando. Mas mesmo que as circunstâncias estejam desfavoráveis, existe um Deus que trabalha. A última palavra, irmão, na sua história vem de Deus. O inverno é tempo de aprender que Deus trabalha e eu descanso. Segunda coisa, o inverno é tempo de se proteger do frio. Inverno é tempo de baixas temperaturas, e eu preciso buscar abrigo. Salmo de número 9, versículo de número 9 diz: o Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza no tempo de angústia. Diga assim comigo: Deus é Deus de abrigo. Ele é o seu abrigo, irmão. Ainda que as circunstâncias desafiadoras chegaram, você não precisa temer, que Deus é o seu abrigo. O que é buscar abrigo? Nós vivemos aí há pouco tempo a pandemia da Covid-19, e o lugar mais seguro era onde? Dentro da sua casa. Porque na rua as pessoas estavam expostas ao vírus. E quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas não tiveram a sua vida ceifada? E a recomendação médica era que o lugar mais seguro seria dentro da sua casa, no seu lugar de abrigo, para que você não estivesse exposto ao vírus. O inverno chegou, a estação está fria lá fora, mas Deus é o seu abrigo. O Senhor é o abrigo seguro para os oprimidos. Às vezes você recebe um diagnóstico do médico, como nós recebemos no ano de 2024, e se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Quando nós recebemos notícias tristes: olha, seu filho é cardiopata, seu pai está com câncer. Nós buscamos abrigo seguro em Deus. Estávamos oprimidos, estávamos angustiados, mas em Deus nós nos escondemos, e até o dia que a vitória do Senhor chegou, e nós estamos aqui até hoje. Irmão, notícia nenhuma pode abalar a sua fé. Por quê, pastor? Porque existe um Deus que é abrigo seguro para os oprimidos. Hoje a família do evangelista Cláudio está passando por luto, mas eles não vão sucumbir, não vão parar, não vão entrar em depressão, porque Deus é abrigo seguro para os oprimidos.
Salmo de número 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Salmo de número 27:5 diz: porque no dia da adversidade Ele me esconderá. Perdoa a expressão, o pau pode estar quebrando lá fora, aqui dentro está tudo seguro. Por que está seguro? Porque Deus é um abrigo seguro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ei, a sua casa não vai cair, os problemas não vão abalar a sua fé, porque no dia da adversidade Ele te esconde. Salmo de número 91 diz que o Senhor é o nosso refúgio, que nós não estamos expostos à peste que voa de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, porém você não será atingido, porque o Deus é o nosso lugar de abrigo. O inverno chega, irmãos, para que nós possamos entender que ainda que a temperatura esteja fria lá fora, aqui dentro está tudo quentinho, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O tempo do inverno é o tempo de reclusão. Existem duas coisas diferentes que nós precisamos considerar: a solidão e a solitude. A solidão, ela é caracterizada por um sofrimento profundo, de abandono, de falta. Ninguém me ama, eu estou sozinho. Mas a solitude é caracterizada por um tempo de qualidade com Deus. Então o inverno chega muitas vezes para que você seja um pouco recluso. Não é tempo de banquete. No inverno não é tempo de festa, não é tempo de parque, é tempo de reclusão, mas não de solidão, é tempo de solitude, é tempo de valorizarmos a presença de Deus, é tempo de buscarmos abrigo seguro em um Deus que está cuidando de nós e da nossa história. Por isso, irmão, aprenda a desfrutar de cada estação que você está atravessando. Essa estação é a estação que você fecha a porta da sua casa, reúne a sua família em volta da mesa e coloca o cordeiro no centro. Quem pode celebrar Jesus por isso? O tempo do inverno vem, então eu não posso estar exposto às baixas temperaturas. É o tempo que eu entro para minha casa, fecho a porta da minha casa, reúno a minha família em volta da mesa e coloco o cordeiro no centro. Mais ou menos como aconteceu na terra do Egito. Deus falou para Moisés: eu vou passar essa noite e vou ferir todo o primogênito com o anjo da morte que não tiver a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Moisés falou para o povo: pegue um cordeiro pequeno, sem mancha, sacrifique-o, passe o sangue nos umbrais da porta, assa esse cordeiro, coloque em cima da mesa, reúna a sua família, porque daqui a pouquinho o anjo da morte vai passar, mas você e sua casa estarão protegidos. Quem está entendendo a palavra, irmão? É tempo de valorizar o tempo com a sua família, irmão. É tempo de valorizar aquilo que verdadeiramente importa, porque quando o inverno chega na sua vida, os amigos vão embora. Quando o inverno chega na sua vida, aquelas pessoas que dizem assim: tamo junto, às vezes não estão, mas quem está com você? Sua família, irmão. É tempo de fechar a porta, reunir a sua família em volta da mesa e celebrar o cordeiro que foi morto, que derramou o seu sangue por nós e que nos protege de todo mal. Crente é tudo doido, irmão. Crente é tudo doido. Como que pode, pastor? A economia do país está quebrada. Tem muitos irmãos aqui que têm empresa, sabem a dificuldade que nós estamos vivendo, economicamente falando, a crise que nós estamos vivendo, desemprego, falta de amor, individualismo imperando, e os crentes estão celebrando, os crentes estão adorando a Deus. Se encontra o irmão no mercado, está feliz, está com um sorriso no rosto, porque nós não somos guiados por esse mundo, nós não somos guiados pelo governo dessa terra, nós somos guiados pelo Senhor. E ainda que esteja tudo bagunçado lá fora, está tudo certo aqui dentro. Ainda que lá fora as pessoas estejam infelizmente morrendo, aqui dentro nós estamos celebrando a vida.
A estação do inverno é a estação em que você se protege do frio. Mas irmãos, nem sempre é assim, sim ou não? Nem sempre é assim. Tem hora, irmãos, que nós estamos feridos, tem hora que nós estamos machucados, tem hora, irmão, que não dá vontade de orar, tem hora que não dá vontade de pregar, tem gente que está correndo do pastor, e às vezes até eu estou correndo de mim mesmo. Eu não quero pregar, você tem que, não quero fazer nada, e está difícil, por quê? Tem hora que parece que o frio alcança o nosso coração, mas eu quero dizer uma coisa para você, é melhor ser frio do que ser morno. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente está frio, irmão, às vezes a nossa fé está lá embaixo, e faz parte da nossa história, mas Deus está dizendo nessa manhã, se o frio alcançou o seu coração, é melhor do que você ser um crente morno, porque se você está frio, existe uma possibilidade de arrependimento, existe uma possibilidade de você ter a consciência de que existe um Deus que quer aquecer o seu coração, existe um Deus que quer mudar a sua história, existe um Deus que quer renovar a sua fé, existe um Deus que quer aquecer a sua casa, cuidar da sua vida, cuidar da sua família, para que você viva os planos dEle para a sua vida. Qual que é a palavra que você recebeu de Deus, irmão, que já faz 30 anos? O que Deus falou ao seu respeito, que parece que hoje que você não está vivendo nada? Mas é melhor, irmão, você ser alcançado pelo frio do que você ser um crente morno religioso. Jesus falou, eu não vim para os justos, eu vim para os enfermos, aleluia. Não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento, e nessa manhã essa é a palavra de Deus para nós. Olha, não importa se você pecou essa semana, não importa se você cometeu algo terrível, eu sou o Deus que te coloco dentro da casa, eu sou o Deus que te faz assentar à mesa, eu sou o Deus que alimenta a sua alma, eu sou o Deus que perdoa os seus pecados e que te alcança e muda a sua história. Você está frio, irmão? O inverno chegou para anunciar que é a estação de acender a chama. Deus é o nosso abrigo seguro. Terceira coisa, além de você buscar abrigo em Deus, você precisa acender a chama. Aqui no Brasil nem tanto, porque é um país tropical, mas na Europa, para aqueles irmãos que são mais chiques, que já visitaram a Espanha, que já visitaram, estou profetizando aqui, quem pode pegar? Que já visitaram a França no inverno, ou agora nos Estados Unidos, né, Gi? O irmão da Gi mora lá. Nos Estados Unidos agora, no inverno, nos Estados Unidos está aquela coisa linda, nevando, né? Meu sonho é até, mas tá bom. Por enquanto a gente fica no calor aqui, põe o ventilador lá. Às vezes eu falo, Vilma, pelo amor de Deus, desse ventilador aqui, eu sou muito calorento, irmãos. Mas quem sabe, né, um dia você estará lá, Deus pode preparar isso. Nos países mais frios, o que as pessoas fazem no inverno? Elas acendem a lareira. Para quê? Para aquecer a casa, para trazer calor. Por quê, pastor? Onde há calor, há vida. Onde há calor, há vida, irmãos. Onde há calor, há pessoas reunidas, há pessoas felizes, alegres. Então o que eu faço, pastor, quando o inverno chega? É tempo de acender a lareira, irmão. Não é tempo de abandonar o barco, não é tempo de voltar para o Egito, não é tempo de parar, não é tempo de abandonar o ministério, não é tempo de parar de pregar, não é tempo de parar de cantar, não é tempo de parar de profetizar, não é tempo de deixar de se reunir como igreja com seus irmãos. O inverno é tempo de acender a lareira, e Deus está falando para você, ei, vamos acender essa lareira aí em nome de Jesus. Eu estou pregando para a gente aqui que está pensando em desistir, mas Deus está falando, eu vou aquecer essa lareira aí, irmão. Ah, irmão, Deus não te chamou para ser o melhor naquilo que você faz, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Deus não olha para isso. Deus não olha para isso. Tá, pastor, então para que Deus olha? Deus está olhando para onde? Deus está olhando para o entusiasmo e para a alegria do seu coração. Nunca será sobre aquilo que você pode fazer, mas sobre o que você faz com aquilo que Deus derramou sobre você. Meu Deus, só veio quentinha do céu. Nunca será sobre aquilo que você pode fazer, mas o que você vai fazer com aquilo que você recebeu de Deus. O que você recebeu de Deus? Um dom, um talento? Irmãos, a igreja é composta de pessoas, e Paulo diz que há uma pluralidade, uma palavra difícil, é plural o corpo de Cristo.
cada um desenvolve a sua função, é igual ao seu corpo. O pé tem uma função diferente da mão, da cabeça, da orelha, do nariz. Cada órgão do seu corpo tem uma função única e específica e especial. Então, dentro da igreja, ainda que você, irmão, não suba aqui para pegar no microfone ou para tocar um instrumento maravilhosamente bem, como a Bia está fazendo aqui, você é essencial no corpo de Cristo. Eu conheço pessoas, irmão, que têm aquele dom de servir. Fala, pastor, existe isso, dom de servir? Existe, tem que ter vontade. Eu conheço pessoas que correm do microfone, que correm do púlpito, mas, irmão, amam fazer um cafezinho para os irmãos, amam preparar um almoço para os irmãos comerem depois do culto. Sabe o que é isso? Um reino plural. E às vezes, você está olhando, estou sentindo Deus aqui, irmão. Você está olhando para aquilo que Deus te deu e desvalorizando. E nunca será sobre o que você pode fazer, mas o que você faz com aquilo que você recebeu de Deus. O que nós recebemos de Deus é tão valioso que homem nenhum poderia nos dar. Ele olhou para você e ele viu algo que eu não tenho. Ele olhou para mim e viu algo que você não tem. E nós precisamos valorizar isso. Existem pessoas na igreja, irmãos, que cooperam de uma maneira tão poderosa e nós não vemos. Aqui nessa igreja existem pessoas que na semana inteira estão convidando gente para estarem no culto. Tem gente que está dirigindo o Uber, está pregando o evangelho. Tem gente que está no trabalho fazendo sobrancelha e está pregando, falando de Deus, contando sobre a igreja, contando experiências com Deus. Por quê? Nunca será sobre aquilo que você faz, mas o que você faz com aquilo que você recebeu. Pastor, eu recebi algo de Deus e não importa, eu não estou querendo ser visto, eu estou querendo que Ele seja visto e para mim é o suficiente. Nós somos crentes pentecostais e nós amamos a glória de Deus. A gente quer entrar aqui e ter um culto poderoso, e como nós estamos tendo hoje, com um louvor maravilhoso, com nós levantando aqui as nossas mãos e glorificando a Deus, e exaltando e chorando, e nós oramos uns pelos outros. Nós sempre queremos ter cultos assim, e isso é maravilhoso. E quando Deus vem com a sua glória, é mais ou menos como aconteceu o dia que Salomão inaugurou o templo. A Bíblia diz que Deus recebeu a adoração do povo. Quando estava inaugurando o templo, a Bíblia diz que a fumaça encheu a casa. E você já parou para pensar nisso? Fumaça serve para quê, irmão? Esses dias a pastora queimou um negócio lá em casa, ficou só pela graça. Fumaça em casa, um cheiro terrível. Fumaça não serve para nada na perspectiva humana, mas na perspectiva espiritual serve. Para quê? Para que os homens não sejam vistos, e somente para que Ele seja contemplado. Já parou para pensar nisso? Para que os homens não sejam vistos, mas só para que Ele seja contemplado. Irmão, a nossa adoração enche o templo de fumaça, para que nós não possamos ficar olhando para a direita, para a esquerda, mas só o Cordeiro seja adorado entre nós, só o Cordeiro seja exaltado. Mais ou menos como uma visão de Isaías 6, a Bíblia diz que enquanto os querubins adoravam e os serafins dizendo santo, a Bíblia diz que existia fumaça. Por que fumaça? Porque eu não quero olhar para nada, nem para ninguém, eu quero adorá-lo. Para que fumaça? Para que somente Ele seja contemplado na minha história. Irmão, quando nós entendemos isso, nós paramos de olhar para homens, porque se você olhar para mim, você vai cair. Eu sou cheio de falhas, irmão, eu sou cheio de defeitos, e eu me sinto tão abençoado, porque existe uma igreja que me ama tanto, e eu não mereço. Estava falando isso hoje para a pastora, eu falei, Vi, cara, que loucura, a gente mudou ontem, e Deus sempre prepara os irmãos aqui na igreja, irmãos. Pastor, pode deixar, eu estou lá, quanta gente me ajudou na mudança. Pastor, o senhor quer que a gente ajude até colocar as coisas no devido lugar? Eu falei, não precisa, querido, só aqui está bom, e Deus tem feito isso comigo. Às vezes eu fico até constrangido, eu preciso fazer algo, eu chamo o irmão fala, pastor, estou indo lá, daqui a pouquinho ele aparece, ele para o que está fazendo, ele vai na minha casa, faz o que eu estou precisando, porque eu sou o caçula, tipo um menino criado pela avó, que não sabe apertar um parafuso. Sou eu, irmão, cada um na sua função, e Deus sempre levanta alguém aqui na igreja. Pastor, estou indo lá, vai e faz para mim. Irmão, passa o seu Pix aí quanto é. Pastor, o senhor já tem abençoado muito a minha vida, eu não teria coragem de cobrar.
E aí eu estou igual Davi, mas eu preciso pagar pelo preço justo. Não precisa não, pastor, é para você de presente. Quantas pessoas Deus não tem colocado para nos amar, para nos ajudar. Vamos valorizar isso, irmão. Olha para a direita, olha para a esquerda. Quanta gente linda essa manhã. Quanta gente abençoada que Deus colocou para te amar, para te servir. Sabe, nós precisamos olhar para os irmãos dessa maneira, com amor. E olhando o irmão como superior a nós. Você deseja acender a chama? Coloca aí para mim na tela, nem está no meu esboço. Coloca aí Romanos 12. Romanos 12. Vamos ler esse texto, você vai entender o que é acender a chama. Romanos 12, a partir do versículo 1. Quem pode ir abrindo a sua Bíblia aí, enquanto os meninos da mídia acham? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Ou em outras traduções está dizendo assim, que cada um não pense de si mesmo além do que convém. Mas que saiba que com temperança, conforme a medida da fé que recebeu de Deus, que Deus repartiu perdão com cada um, pode mudar. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo. Diga comigo, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Pode passar. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, e se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Pode passar. O amor seja não fingido, aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. Próximo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor. O que é amor fraternal? Amor entre irmãos. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Pode passar. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Se a gente pegar todos esses versículos aí, desde o primeiro que fala sobre o sacrifício vivo, que fala sobre a transformação de mente, nós podemos resumir nesse versículo: não seja devagar no cuidado, seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Pastor, o que eu faço para acender a chama? Seja mais dedicado com as coisas de Deus, seja mais dedicado ao seu irmão, seja mais dedicado à obra de Deus, seja mais dedicado ao amor, e você será fervoroso no espírito. Ser fervoroso no espírito, a gente acha que é só quando arrepia, quando a gente fala em línguas, quando a gente sai da igreja impactado e passa daquelas portas e nada muda. E Deus está dizendo que ser fervoroso no espírito é não ser devagar no cuidado, preferindo o irmão em honra, amando o outro, não pensando de si mesmo além do que convém, porque quando eu faço isso, eu vivo a transformação da minha mente, experimento a vontade de Deus que é boa, diga boa, perfeita e agradável. Mas vamos voltar ao esboço. Inverno, a estação de acender a chama. Entro para casa e acendo a lareira. Mas às vezes eu olho para a lareira ou para o altar, está cheio de cinzas. E cinzas não prestam para nada. E as cinzas aqui, elas representam coisas que já passaram. Coisas que não fazem mais sentido para o tempo presente. As cinzas às vezes são as mágoas que nós guardamos das pessoas. As cinzas são muitas vezes o tempo que nós superestimamos lá atrás, quando nós olhamos e dizemos: meu Deus, naquela época era tão bom, naquele coral era tão bom, naquela igreja era tão boa, aquele devocional era tão bom, mas isso hoje, no ano de 2025, virou cinzas. E Deus está dizendo: remova as cinzas de cima do seu altar para acender a chama.
Os sacerdotes faziam isso, eles tinham a incumbência de manter a chama acesa no altar, mas para isso, eles precisavam remover as cinzas e colocar a lenha, porque as cinzas atrapalham, as cinzas impedem do fogo pegar. Qual é a cinza que você precisa remover do seu altar, irmão? O altar precisa estar limpo para que o fogo de Deus seja derramado. Elias, lá no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, ele propôs um desafio, estou terminando, aos profetas de Baal e de Azerá, dizendo assim: eu não aguento mais, esse povo ora me procura para que eu traga uma palavra de Deus, ora esse povo está sentado na mesa de Jezabel, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Deus de Israel é o Deus de vocês, sirvam Ele, se Baal é o Deus de vocês, sigam eles. Por quê? Não existe meio termo na vida cristã, não existe vida cristã em cima do muro. Aquele que é limpo, limpe-se mais, aquele que é sujo, não dá para estar aqui hoje louvando, adorando e sair lá e pecado. Não, Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós vivamos o melhor dele aqui nessa terra ainda. E quando eu falo o melhor dele, eu não estou falando de carro, não estou falando de casa, eu estou falando de coisas espirituais. Aí Elias fala: nós vamos propor aqui um desafio, nós vamos levantar o altar, e o Deus que responder com fogo é o Deus da nação. Eles construíram um altar, os profetas de Baal, e eles clamaram de manhã até o meio-dia, eles pisavam em cima do altar, eles gritavam, eles se cortavam, eles choravam, mas o fogo não descia do céu, porque o altar, quando está desconcertado, não vem fogo. O altar, quando está desconcertado, não agrada a Deus. Terminaram? Acabou. Aí Elias falou: agora é a minha vez. O que ele fez? Antes de orar, ele consertou o altar que estava quebrado. Antes de oferecer um culto, antes de louvar, antes de pegarem um instrumento, conserte o altar que está quebrado. É só isso que Deus quer de você, irmão. Conserte aquilo que está quebrado. E às vezes o seu altar está quebrado por algo tão pequeno. A gente não tropeça em pedras grandes, nós tropeçamos em pedrinhas. Às vezes é uma conversa no Instagram que não agrada a Deus. Às vezes é uma conversinha sobre um irmão que Deus está olhando e não estou gostando disso. Por quê? 6 coisas Deus aborrece, e a 7ª sua alma abomina. O quê? Os que semeiam contendas entre irmãos. Às vezes, irmão, você é bom pra caramba, perdoe a expressão. Às vezes você tem chamado, você tem unção, mas parece que sua vida está travada, e Deus está falando: é porque você não consegue frear a sua língua. Deus está dizendo: fogo sobre o altar? Não, esse altar está cheio de palha, e palha não produz fogo, só fumaça. Queima rápido. Palha é euforia. Sabe aquele crente que você fala: vai, agora vai? Não foi. Deus está olhando e está dizendo: uma coisa te falta. Dá uma seguradinha na língua. Irmão, o que eu estou falando aqui pode mudar a sua história. Sabe por quê? Às vezes você está: glória a Deus, aleluia, você sai. Deus está falando: é só isso que precisa consertar. Para de falar mal dos outros. Porque Deus abomina 6 coisas, e a 7ª, a sua alma aborrece. E tem versões que dizem que odeia os que semeiam contendas entre irmãos. O que você tem falado das pessoas para outras pessoas? Conserte o altar que está quebrado. Às vezes é aquele filme que você está vendo, que está passando tanta coisa, Deus está olhando lá de cima e está dizendo: não estou gostando disso. Às vezes é aquela cervejinha no fundo da geladeira, Deus está olhando e está dizendo: não estou gostando disso. Pastor, mas é tão radical. Ele pediu a promessa para Abraão, Deus havia acabado de dar o filho para Abraão. Ele falou: Abraão, agora me devolve aí. E Deus, por misericórdia de Abraão, porque Abraão era justo, Deus proveu o cordeiro para que Isaac não fosse morto. Mas Deus estava pedindo Isaac. Se Deus para Abraão pediu Isaac, Ele não pode pedir a cervejinha para você, irmão? Já parou para pensar nisso? Se Deus pediu a Abraão para Isaac, Ele não pode pedir para você deixar de contar aquela meia verdade? Ou é mentira ou é verdade. Elias foi lá,
catou as pedras, já estou terminando, 2 minutinhos, porque a pastora não está aqui. Posso terminar, irmãos? Sim ou não? Pegou as madeiras, colocou no seu devido lugar, pegou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, pegou 3 cântaros de água e jogou 4 vezes sobre o altar. Quanto que é 3 vezes 4? Quanto que é, irmão? 12, 3 vezes 4 é 12, não chovia 3 anos e meio, aonde aquele homem arrumou 12 cântaros de água? Isso me ensina mais um princípio, que eu não devo oferecer para Deus resto, e nem aquilo que não me custe sacrifício. O que ele fez? Jogou água sobre o altar, para que o altar ficasse molhado, para que ninguém tivesse dúvidas. O fogo pega em lugar molhado? Se você molhar o carvão lá, para fazer o churrasco, o fogo pega? Não pega, mas a água na Bíblia representa o Espírito, o fogo pega. Joga água nesse altar, vira para o irmão que está do seu lado e fala: joga água nesse altar aí, irmão. Oh, em nome de Jesus, joga o Espírito Santo na sua vida, deixa Ele te envolver, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele mudar você, transformar a sua vida. Jogou água, 12 cântaros de água, e começou dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, e começa a orar e dizendo: vem Senhor, e responda para que esse povo conheça que o Senhor é Deus. Aí a Bíblia diz: então o fogo veio do céu, consumiu o holocausto e lambeu toda aquela água que estava em cima do altar. E sabe o que foi mais bonito? Que toda a nação se prostrou dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Sabe o que é isso? As pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Porque o altar está tudo em ordem, e Deus veio com o seu fogo consumidor e purificou a nação de Israel. O fogo, ou ele consome, ou ele purifica. Qual é a diferença? Quando ele consome, ele vem para queimar toda a imperfeição, purificar. Quando ele vem para purificar, ele não se apaga, porque o lugar é santificado. Quando Moisés tem um encontro com o Senhor na sarça ardente, a Bíblia diz que Moisés subiu no monte, e Deus falou: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E Moisés olhava para a sarça, e o fogo não consumia a sarça. E qual é a diferença? Porque o lugar estava santificado. A presença de Deus santificava o monte. Onde a presença de Deus está, o lugar é santificado, e o fogo não consome, o fogo preserva. Um crente com a vida santificada e com o altar purificado, ele tem sempre fogo de Deus no seu coração. Ele tem sempre uma palavra de Deus para manifestar nessa geração. Ele tem sempre um testemunho para que vidas se convertam e glorifiquem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então você precisa remover as cinzas, arrumar o altar, e o fogo quem derrama é Deus. O homem não pode produzir fogo não. Irmão, você pode pegar o microfone, você pode tocar, você pode, se sua vida estiver desconcertada, nada acontece. Então a estação do inverno chegou para me dizer: é tempo de acender a chama. Quantos aqui nessa manhã desejam acender a chama? Fique de pé, eu quero orar com você.